Poema Abacuquizando a Fé. Autor Cleiton Márcio Santos Souza. Em nova conversa com o jovem advogado, o referido disse que havia um personagem bíblico que era o seu retrato. Percebendo que o jovem se mostrava perplexo e pensativo, o indaguei qual seria o motivo. Solicitei que melhor explicasse a afirmativa, e ele aduziu que, lendo o livro do profeta Abacuque, teve uma experiência valorativa. Explanando acerca das suas boas novas, mostrou-se desejoso e evocativo. Disse que tinha que explicar a história que havia lhe deixado contemplativo. De logo, fez lembrar que o nome Abacuque vem do hebraico Abac, que significa abraçar. O aprendizado advindo das visões do profeta é de congraçar. Apontou que o referido livro é dividido em 2 questionamentos do profeta, seguida de 2 respostas divinas seletas. No capítulo 3, Abacuque mostra-se rendido à graça e à soberania divina. Em homenagem, faz um salmo grandioso, apresentando uma mensagem que fascina. Apontou que deparou-se com um profeta sem genealogia e sem naturalidade, mas com muita ousadia colocou Deus na parede, provocando a adversidade. O jovem elucidou que, assim como o profeta, por inúmeras vezes questionou Deus, também indagando acerca dos atos teus, analisando o seu atuar e também o seu tolerar. Porque o ímpio consegue prosperar e o justo apanhar. Porque o mal reina e o bem estreita. Entretanto, suas perguntas foram totalmente respondidas. A solução veio com réplicas eclodidas. Disse que a Bíblia aponta que o profeta estava revoltoso e indignado, pois entendia que Deus estava estagnado. Abacuque inicia o seu livro adotando o tom voraz e forte, buscando a explicação que lhe conforte. O início é estarrecedor, pois grita o profeta: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Indagava por qual razão Deus lhe mostrava diariamente a iniquidade. Sendo ele um homem reto no Senhor, achava uma ambiguidade. O fazia ver a opressão, estando diante da destruição, tendo que suportar ainda a violência e confusão. Assistia a lei afrouxar, a justiça nunca se manifestar, o ímpio ao justo cercar, e quando aplicado o direito, o interesse desvirtuar. Ante o audacioso questionamento, Jeová teve que lhe responder. Disse que uma obra inacreditável iria acontecer. Apontou que o povo caldeu iria remeter, idólatras, cujo próprio Deus é o seu poder. Uma nação feroz e impetuosa, terrível e espantosa. Para o seu povo santo devastar e aniquilar, derrotar e subjugar. Diante do quase incompreensível revide de Deus, restou ao profeta lançar mão de mais um questionamento seu. Como poderia combater o mal com o mal enalteceu?
No momento em que a realidade já se mostrava perversa e insuportável, entorpeceu. Não entendia como a violência emanaria juízo e dignidade, esclareceu. O profeta exclamou contra Deus: não és tu, desde a eternidade? Conhecedor da história, então o que julgasse com equidade? Arrogantemente disse: nós não morreremos, causando perplexidade. E provocando disse: ó rocha, nos fundaste para castigar? No limite de sua racionalidade passou a falar: Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal? Como poderia ter uma cegueira abismal? Que a opressão não podes contemplar? Inadmissível ver o ímpio devorar aquele que o mais justo do que ele e o Senhor se calar. Para o que procedem alevosamente somente olhar? E por que faria os homens como os peixes do mar, que não tem quem os possa governar? O profeta simbolizando a ação do ímpio como uma rede jogar, e os aludidos peixes quando quisesse pegar. Depois o povo perverso iria alegrar e regozijar. Pior, mesmo sendo instrumento de Deus, por serem pagãos, atribuiria a farta colheita ao seu próprio Deus, e a Jeová iria rejeitar. Ou seja, Deus levantaria um povo que iria fazer sua justiça e não iria lhe adorar. O profeta sinaliza seu segundo questionamento, a Deus enquadrando e incrivelmente destacando: sobre a minha torre de vigia me colocarei, sobre a minha fortaleza me apresentarei. Para ver o que Deus me dirá, vigiarei, e quando os outros me questionar, uma resposta terei. Quanto ao segundo questionamento, Jeová rebateu, então lhe respondeu, mandando o famigerado escrever a visão, surpreendeu, e tinha que ser bem legível sobre tábuas. Sucedeu, para que pudesse ler quem até mesmo passasse correndo. Então o outdoor escreveu. A mensagem nas tábuas apontava que a visão certamente viria, que o evento danoso sobre Jerusalém não tardaria. Resumindo todo o paradoxo conflitivo de Abacuque, por meio de uma frase, apresentou a visão com muita classe. Ensinou que por mais que o ímpio prosperasse, sua alma orgulhosa não era reta, e o seu fim estaria próximo, e a retribuição era certa. Depois veio o grande alerta: o justo viverá pela fé. Repito, o justo viverá pela fé. O único momento em que a palavra fé é mencionada no Antigo Testamento serviu para apaziguar o coração de um profeta em tormento. Trouxe não só para Abacuque, mas para todos nós discernimento. Em Abacuque 2:20, depois de expor a visão, Deus manda o profeta ficar em silêncio. No capítulo 3, o profeta, homenageando Deus, buscou redenção pela postura equivocada. O outrora homem bruto, arrogante, audacioso, revelou a sua fé arquivada. E o profeta veementemente ditou: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu.
Escutando sua voz, tremer os meus lábios, emudeceu. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeceu. Em silêncio aguardarei o dia da angústia, compadeceu. O jovem disse que aprendeu que não devemos colocar Deus na parede. Que em Provérbios 16:18 já disse que a soberba a ruína precede. Temos que caminhar na fé independente dos percalços, enverede. Caminhando na graça de Deus, nossos passos restarão fortalecidos. Procede. Explanou que a motivação existencial do justo até virou baluarte da reforma religiosa protestante nos idos de 1500. Já no livro de Romanos 1:17, Hebreus 10:38 e Gálatas 3:11, tal postulado serviu de embasamento. Na epístola aos Romanos, Paulo aponta que a justiça pela fé é o tema central. Já no livro de Hebreus, evidencia que a perseverança na vivência pela fé é fulcral. A passagem em Gálatas foi utilizada para discutir a fé e lei mosaica, distinção essencial. Logo, percebemos que a lição que Deus passou é excepcional. O jovem cristão indagava com muita exaltação. Segundo a majestosa deliberação, um outdoor deve ser escrito em tábuas de carne do coração, onde a fé deve ser a nossa bandeira e nos levará à salvação, ajudando a suportar qualquer tribulação, evitando todo tipo de emulação. Aprendeu que temos que abacuquizar a nossa fé, abraçando sem medo qualquer aflição, é a nossa contrafé. Fazendo uso do ensinamento devocional, aprendeu que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Devemos nos agarrar a Deus, rogando pelo seu amor incondicional, deixando para trás os obstáculos e adotando uma caminhada racional. Andando sem medo, orando com zelo, com fé no Senhor, me torno vencedor. Abacuquizando a fé, vou seguindo, a cada passo vou refletindo. Porque lendo o Salmo de Abacuque, vou erigindo, com o coração e espírito quebrantado, vou repetindo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas do aprisco sejam exterminadas, ainda que nos currais não haja gado, ainda que me tire tudo, restará a minha fé. E eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés ligeiros e me fará andar sobre as alturas. Por fim, glória a Abacuque, meu professor, e glória a Deus, meu Senhor. Amém.